Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência às nossas lições bíblicas dominicais. Estamos agora continuando, lição de número 12. Estudaremos o tema, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Vamos estudar agora os capítulos a seguir, a partir do capítulo 11, e chegaremos também no capítulo 13, aonde temos a leitura bíblica em classe. Estudaremos os tópicos de acordo com a lição, a igreja de Antioquia, natureza e características, uma igreja missionária em ação, o serviço de missões. Ok? Vamos lá? Então, de acordo com o que nós paramos na primeira parte da aula, nós falamos sobre Atos 11, 24, porque era um homem bom. Nós estávamos falando de Barnabé, um homem escolhido pelo Espírito Santo para ser enviado a Antioquia. E depois o Espírito Santo envia Barnabé e Paulo para a obra missionária. Aí nós temos a primeira viagem missionária a partir de Antioquia, para os 4 cantos do mundo. Então veja, Paulo chega a Antioquia. Por quê? Veja Atos 11, 25. Porque Paulo vai ser, de início, o obreiro auxiliar de Barnabé. Por isso que vai começar Barnabé e Saulo. Porque Barnabé estará sempre no começo, porque é ele o líder da igreja de Antioquia. Ok? Interessante essa parte. Veja aí, 11, 25 de Atos. E partiu para Tarso. Barnabé partiu para Tarso, em busca de Saulo. E quando o encontrou, o conduziu a Antioquia. Então, observa-se que Paulo vai para Antioquia. Então, Paulo parece que estava parado na obra, né? Mas o Espírito Santo conduziu a pessoa correta, o pastor correto, com a visão certa, com o discernimento correto, e encontrou, o texto disse, encontrou e disse, vamos até Antioquia, conduziu a Antioquia. Então, onde Barnabé encontrou Saulo de Tarso? Encontrou na cidade natal, Tarso. Tarso é uma cidade da Turquia, localizada na região da Cilícia, atual Mersim, na foz do rio Sai, de frente para o mar Mediterrâneo. Localiza-se a 15 quilômetros de Mersim e 40 quilômetros de Adana. Ali estava ele na cidade de tendas, ou das tendas, muito tempo depois de sua conversão no caminho de Damasco. Então, nós sabemos que Saulo foi perseguidor dos cristãos, depois passou a ser perseguido porque ele tornou-se um cristão e, pela perseguição, ele sai de Jerusalém e volta para sua cidade natal. Mas o Espírito Santo queria ele juntamente com Barnabé. E o início da sua carreira foi a igreja de Antioquia. Então eles passaram um ano inteiro servindo aquela igreja, até que o Espírito Santo disse, eu quero vocês para uma obra que eu tenho chamado. Então separou, de acordo com a Bíblia, disse o Espírito Santo, e separa-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Veja o versículo 26. E aconteceu que, por espaço de um ano inteiro, se reuniram com a igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A igreja crescendo, Jerusalém de lado, passou para trás, vamos para Antioquia. Antioquia será a sede da obra missionária para os 4 cantos do mundo. E foi em Antioquia que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Ok? Os discípulos, né? Então veja, com dificuldade, Barnabé encontrou Saulo. Possivelmente Saulo estava no seu trabalho de fazedor de tendas, como ele bem disse. Ele encontrou Saulo lá na sua terra natal,
E Saulo, com certeza, esperava um novo chamado de Deus. Então, Saulo de Tarso estava em silêncio, esquecido pelos seus pais espirituais. Lembra? Ananias colocou a mão sobre ele, caiu as escamas. Então, os pais espirituais, onde estão nesse momento? Então, entra em cena Barnabé. Interessante, né? Esse tempo todo. Então, Saulo sentia-se como estrangeiro na sua própria nação, sob rigorosa disciplina de Deus, cheio de energia e preparo para uma missão. Observava os movimentos filosóficos dos gregos, a espiritualidade dos judeus e as orgias dos pagãos. Talvez sentisse que aqueles anos estavam completamente perdidos, mas eram os anos da morte do grão de trigo. Entende? Assim como aconteceu com Cristo. Então, Paulo morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Então, ele não sabia que os céus lhe preparavam visões e revelações, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Quando ele foi levado ao céu, ao terceiro céu, quando ele disse, conheço o homem melhor, que foi ao paraíso, que foi ao terceiro céu, então ele teve contato pessoalmente com o Mestre, com o Senhor Jesus. E o Senhor lhe prometeu a sua graça. A graça do Senhor sobre a vida dele bastava. Então, o conhecimento do cristianismo que ele teve a partir de Cristo lhe fortaleceu. Foi através deste conhecimento que ele veio a escrever grandes obras que perdurariam por milênios até os dias de hoje. Então, veja os resultados que estão caminhando para a eternidade. Os escritos, conforme diz a palavra, céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Ele aprendeu que o cristianismo é a revelação da nova vida em Cristo. Então Barnabé, cheio do Espírito Santo, arrancou Saulo daquela venda de fábrica, enfim, de tendas, daquele mercado de tapetes de seda da China. Então haveria um novo cenário na sua vida, onde Antioquia, a terceira cidade do império, residência oficial do legado da Síria, cidade do Seleusta, herdeiro de Alexandre, o lugar ideal para uma igreja que pretendia chegar aos confins da terra. O poder que regia o oriente do império vivia ali, com todo o conselho e administração do Estado. Cidade rodeada por uma muralha invejável, diante de mansões riquíssimas, esculpidas em mármore, com mais de 350 torres. A cidade era uma mistura de sacerdotes, impostores, feiticeiros, magos, charlatões e barqueiros. Em meio ao luxo, loucuras, corridas, danças, procissões bacanais, orgias, superstições e fanatismo. Ali onde vivia o orgulho romano, o grego sensual, o sírio adaptável, o serviçal, o inferior, o judeu pretensioso. Entendeu? Onde os templos eram a moralidade da imoralidade. Para esse lugar, Saulo foi levado. Agora veja capítulo 11 ainda, versículo 27 e 28. Os profetas deixaram Jerusalém para estar com eles, Saulo e Barnabé, lá em Antioquia. Então o fogo está lá, a presença da arca está lá. Então vamos agora, os profetas deixaram Jerusalém e descem para Antioquia. Tito torna-se cristão entre os gregos. Vamos ver essa parte agora? Veja aí, versículo 27, capítulo 11 de Atos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Irmãos, as pessoas acham que não tem mais profeta, né? E Deus deu uns para pastores, não. Pastores não vem primeiro. Pastores está lá no meio. Deus deu uns para apóstolo, profeta. Então, apóstolos e profetas são a base. Aí depois, evangelista, pastores e mestres. Mas hoje em dia, a interpretação é que é totalmente diferente, irmão, da Bíblia. É pastor,
né? Pastor presidente, primeiramente, pastor auxiliar, e lá vem a parte dos diáconos, né? Os evangelistas estão como pastores auxiliares, ok? Então observa-se que é totalmente diferente. Mas na igreja de Antioquia, depois da morte de Cristo, veja o texto, e naqueles dias desceram alguns profetas, aqui não são profetas do Antigo Testamento, são profetas do Novo Testamento. E a Bíblia diz que eles profetizavam. Por exemplo, o nome de um deles, Ágabo. Ok? Então, veja quando aqueles profetas chegaram ali, a igreja experimentou um grande avivamento que se completava com salvação, cura, maravilha, batismo com o Espírito Santo e transformações radicais das pessoas que viviam ali. Os profetas deixaram a Jerusalém já dominada pelos crentes da circuncisão, a Jerusalém do debate, e eles foram apoiar a grande obra da igreja de Antioquia. Veja o versículo 28 do capítulo 11 de Atos. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, olha o nome do profeta, Ágabo, do Novo Testamento, irmão. Deus deu uns para profeta, melhor, apóstolos, profeta. Então tem profeta. Foi Jesus quem disse, né? Foi Jesus quem deu à igreja. Então veja aí, levantando-se um deles, chamado Ágabo, um deles, ou seja, dos profetas, levantou um chamado Ágabo. O nome de Ágabo quer dizer pai do regozijo. Dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome. Olha a profecia do profeta. Por todo o mundo, esta grande fome haveria de ocorrer nos dias de Cláudio. Então veja a profecia de Ágabo, que provavelmente esse mesmo profeta teria profetizado a dispersão da igreja em Jerusalém. Agora profetiza a grande fome que aconteceria no mundo, provavelmente nos anos 45 e 47 depois de Cristo. Então observa-se que não há avivamento sem profeta, irmão. A Bíblia diz, sem as profecias o povo se corrompe. Então tem dons de profecia e tem a função. Não foi Jesus quem deu? Pastor é função ministerial. Mas as pessoas selecionam, não, só existe pastor hoje. Não, só existe profeta hoje. Irmão, não tire ninguém lá da lista. Ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Leia o texto, não arranque nada. Não seja herético. Deixa o texto que está lá. Então Deus levanta, irmão. O Espírito Santo fala, irmão. Nós estamos na igreja e o Espírito Santo está conosco. Nós temos que crer. Ele que continua sendo o Deus da igreja. Jesus disse, eu vos mando outro Consolador igual. As pessoas menosprezam as verdades da Escritura. Então veja aí, olha aí, vamos lá. As igrejas em Jerusalém e na Judéia deixaram o seu primeiro amor. Passaram por grandes necessidades, ok? Passaram por grandes necessidades. Então veja aí, capítulo 11, versículo 29, veja o texto. E os discípulos determinavam, olha aí, e os discípulos determinaram enviar, cada um conforme as suas posses, auxílio aos irmãos que habitavam ali na Judéia. Então, nos dias da igreja primitiva em Jerusalém havia abundância, porque eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E não havia nada que faltava, mas tudo havia em comum. Então a igreja local em Jerusalém, ela só pensava nela. Mas a Antioquia já pensava no geral, no ide por todo mundo. Então a igreja local de Jerusalém pensava somente nela mesma, como aquela panelinha chamada bons judeus. Agora estava recebendo ajuda de uma igreja que verdadeiramente estava fazendo a obra universal de Cristo. Jamais pensamos somente nesta obra
que nós estamos fazendo. Deus está fazendo muitas obras por muitos outros servos de Deus. Nós não somos os únicos, como Elias pensava que era o único. Deus ainda tem 7.000. Deus ainda tem outros 1.000 que não se dobram. Glória a Deus. Amém? É os remanescentes. Só Deus conhece. Para os irmãos de Jerusalém, receber aquelas ofertas já seria uma outra história. E quem vai levar essas ofertas? Barnabé e Saulo. Olha aí quem levou as ofertas. Os membros da igreja de Antioquia. O pastor e o pastor auxiliar. Amém? Versículo 29 do capítulo 11 de Atos. E os discípulos determinavam enviar cada um conforme suas posses, auxílio aos irmãos que habitavam na Judeia. O que efetivamente fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e Saulo. Então Barnabé está vindo primeiro, porque Barnabé tem a primazia. Ele não foi enviado primeiro do que Saulo, então tem que colocar o nome dele primeiro. Não foi Saulo que veio depois, não foi Barnabé que foi atrás de Saulo. Por isso que está aqui, Barnabé e Saulo. Saulo, nesse momento, apenas obedecia Barnabé, porque era o líder da igreja em Antioquia. É interessantíssima essa parte. Ok? Veja outro texto, capítulo 12 de Atos, versículo 25. E Barnabé e Saulo, mais uma vez, Barnabé e Saulo. Mais uma vez, Barnabé vindo primeiro, o nome citado na Bíblia. Tendo cumprido aquele serviço, que era levar as ofertas aos irmãos da Judeia, voltaram de Jerusalém, né, já entregaram, levando consigo a João Marcos, né, João cujo sobrenome era Marcos. Então, Barnabé ainda tinha primazia, porque o texto diz Barnabé e Saulo, mas isso vai ser mudado lá na frente, certo? Aí vai entrar aqui um novo personagem que é chamado de João Marcos, né, conhecedor e testemunho dos milagres de Cristo, conhecedor dos mínimos detalhes. Então, João Marcos entra em cena, e aqui nós temos dois grandes escritores ao lado de Paulo. Então, nas viagens, as informações eram passadas entre eles. Veja bem, o serviço que eles foram prestar, levar as ofertas a Jerusalém, Atos 11, 29, Marcos, apegado a Barnabé, resolve ir com eles para Antioquia. Então, com certeza, eles contam tudo a respeito das viagens missionárias e da obra de Deus. O que havia acontecido na casa de alguém e na libertação de muitas pessoas, até de Pedro. Ele tinha que ser liberto. Foi o que aconteceu. É isso que acontece. A obra de Deus em ação. Agora veja a viagem missionária, certo? Paulo e Barnabé são chamados. Veja aí, os chamados está em Atos capítulo 13, onde nós vamos entrar na segunda parte da lição. Né? A partir do capítulo 13, o chamado de Paulo e Barnabé pelo Espírito Santo. É bênção, né? Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. É só ler esses 3 versículos. Veja como começa. Como está na nossa lição. Leitura bíblica em classe. Havia na igreja em Antioquia, veja aí, profetas e doutores. Mais uma vez aparece a palavra profetas. Havia na igreja profeta. Mas hoje a igreja não tem profeta, não. Não é triste isso, irmão? A Bíblia não diz assim, havia na igreja em Antioquia profeta e doutores. Tem profeta, sim. Está aqui escrito. A saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca. Então a igreja de Antioquia começa a ganhar força com os rejeitados. Então a igreja dos rejeitados. Irmão, só foram para Antioquia porque a graça de Deus, a mão do Senhor, a presença de Deus estava lá. Pedro só reconheceu que a salvação era para os gentios porque o mesmo dom que estava nele, do Espírito, estava no outro, que não era da sua nação. Eu entendo bem que o Senhor não faz acepção de pessoa. Não é vergonhoso, irmão? Cadê o discernimento de Espírito para conhecer
que a salvação veio para todas as pessoas da terra. Deus não faz exceção de pessoa. Amém? A primeira viagem missionária de Paulo, o chamado de Paulo e Barnabé. A igreja em Antioquia, uma igreja livre. Então veja os grandes movimentos de Deus. Havia pessoas na igreja de Jerusalém que jamais aceitaria como os da, por exemplo, os que estavam na igreja de Antioquia, os da família de Herodes. Tu acha que a igreja de Jerusalém vai aceitar os da família de Herodes? Vai aceitar os negros da África? Os ex-delinquentes como Saulo? Será que a igreja de Jerusalém vai aceitar? Como a igreja de Antioquia aceitou? Veja o texto, Atos 13:1, irmão. Havia na igreja de Antioquia, veja aí. Veja. Olha aí. Simeão, chamado Níger, negro. Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja se não é pessoas rejeitadas. Entendeu? Veja se não são pessoas da África, da família de Herodes e ex-delinquente. Todavia, nela havia um grande pastor, Barnabé. Irmão, grande pastor, irmão. Bem-aventurado é aquele que é como o crente Barnabé, filho da consolação. Tinha visão. Ele não foi chamar Saulo. Só tendo visão. Como é que ele sabia que a obra precisava de Saulo? O homem estava cheio do Espírito de Deus. O homem tinha discernimento. O homem era bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E na igreja havia um pastor que tinha uma visão e chamou a Saulo, que estava abandonado em outra região distante. Aí quando a igreja começou a crescer com Saulo de Tarso, Barnabé, aí a igreja de Jerusalém ouviu falar que a igreja em Antioquia estava pegando fogo, que Deus estava lá, que houve crescimento. Aí enviou obreiros para dirigir aquela igreja que estava sem pastor. Aí Barnabé entra em ação. Entende? Já tinha vendido as suas propriedades, estava sem casa. Vamos colocar Barnabé para ser o pastor da igreja. E pastoreou 1 ano com a ajuda de Saulo. Então veja que a igreja de Antioquia foi fundada em grande perseguição. Ela nasce depois da morte de Estevão. Aquela perseguição, o pessoal disperso, ela nasce nessa perseguição. Então Barnabé foi recebido por ela, veja Atos 11:22. Muitos membros se apegaram, se agregaram a ela. Paulo tornou o pastor auxiliar, associado de Barnabé. Atos 11:25. Paulo e Barnabé trabalharam nela por 1 ano. Ali os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tornou-se a igreja dos primeiros missionários dos gentios, além das fronteiras. Por intermédio de Paulo e Barnabé, a igreja pela qual Silas optou, mesmo tendo sido membro de Jerusalém, entendeu aí? Eu quero essa igreja. Eu sinto a presença, Deus está nesta igreja. Amém? Glória a Deus. Então, veja, meus irmãos, a transformação de pessoas gentias na igreja, como acabei de citar. Do versículo 1, capítulo 13, a família de Herodes, Saulo e outros mais, todos lá servindo a Deus. Então isso mostra que não importa ao nosso redor, fez o mal e agora é crente. Os maus testemunhos lá atrás, o Senhor cura, Ele sara, Ele apaga pecado, Ele joga no mar de esquecimento. Há uma nova história, há uma nova página, há um novo viver, há uma nova vida, há um novo futuro, pelo fato de nós termos crido em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Versículo 2: entretanto, ministrando eles perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo disse: separai-me, Ele poderia dizer: separai para Jesus, separai para o Pai. Irmão, tem autoridade na terra o Espírito Santo. Viu? O Pai tem autoridade, o Filho tem autoridade, o Espírito Santo tem autoridade. Veja o texto. Separai-me. Eu estou separando. É meu. Barnabé e Saulo, a obra é minha, para os que eu tenho chamado. É forte isso aqui, viu, meus irmãos? Aí nós vamos ter o ministério de Paulo em Chipre. E nós vamos ter a primeira viagem missionária, ok? A partir do versículo 4. Este, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali chegaram e navegaram e chegaram até Chipre. Então, veja as cidades que eles foram indo. Por exemplo, Chipre era a cidade natal de Barnabé. Onde Barnabé, quando chegou lá, foi recebido pelos seus parentes e amigos. E havia muitos judeus ali por causa da diáspora. Então Barnabé e Saulo caminharam por todas aquelas aldeias que ali estavam em Chipre. Veja aí, 15 aldeias, onde pregavam as boas novas. Meus irmãos, esta é a história da igreja missionária fundada pelo Espírito de Deus em Antioquia. A igreja dos gentios nasce de uma vez por todas e até hoje ela existe. Louvado seja Deus. Obra de Deus, obra do Espírito Santo. Nós não somos judeus, mas o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Quem crê, recebe, como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Jesus disse: eu lhe dou água, mulher, aquela samaritana, e a água que eu lhe der saltará para a vida eterna. Há uma fonte interna. E o Espírito de Deus que jorra do trono do Pai e do Cordeiro, ele faz uma fonte dentro de nós. E essa fonte, já estou dizendo, não é só água, é uma fonte que nos sacia. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos caminhando para a nossa última aula, se assim o nosso bom Deus permitir. Amém.